Vamos lá, meus caros, dando continuidade à matéria, eu vou estar falando das reformas pombalinas, né? E falar das reformas pombalinas, nós vamos falar da série de atitudes que o Marquês de Pombal vai tomar assim que ele assume o poder ali em substituição a Dom José, que estava com problemas de saúde. Pombal, que tinha uma confiança enorme ali, Dom José acreditava muito em Pombal, dado ao seu conhecimento técnico e científico, sabendo aí que as reformas pombalinas têm o propósito de melhorar toda a questão da administração ali portuguesa em referência ao Brasil. E o segundo ponto também que Pombal deseja com essas reformas: transformar Portugal independente das relações econômicas do Brasil. E no Brasil, de certa forma, atuar com uma centralização do poder mais eficiente. Então eu vou fazer uma relação aqui na maioria dos pontos de causa e consequência, explicando cada um deles com relação às reformas de Pombal. Então preste atenção e vamos lá, né? Primeiro ponto que nós temos aí é o fim das capitanias hereditárias. Pombal declara o fim das capitanias hereditárias, encerra, nós não temos mais elas no Brasil. O seu principal objetivo era centralizar a administração portuguesa. Então todas as capitanias é feita toda uma reformulação geográfica no Brasil com relação a fronteiras, aonde ia cada território, e aí nós passamos a chamar essas capitanias de províncias, aonde você vai ter os governadores de províncias aí. Nós temos a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Isso iria facilitar ali as questões em relação ao ouro, a fiscalização, já que a saída ali de produtos referente ao ouro de Minas Gerais, no caso, vem a ser o porto do Rio de Janeiro. Então nós temos essa facilidade, melhora-se a fiscalização e agora a coroa pode atuar com mais força dentro das relações do ouro, melhorando ali a fiscalização. Nós temos agora também a instituição do imposto da derrama, que seria basicamente o seguinte: quando uma região ela não atingir ali o limite máximo, no caso ali, o limite para, não o limite máximo, mas o limite determinado por aquela região, dado ali os portugueses, que era a questão de 100 arrobas, já que nem todas as regiões estavam pagando o quinto, seria declarado a derrama, que era um imposto anual e no caso faria a arrecadação de todo ali o ouro da região. Então ele passa a fixar por região e dessa forma flexibilizava também com relação à administração, racionalizada. Pois bem, uma situação que era muito desconfiada ali por Pombal era se nós tínhamos ali alguns mineradores que estavam escondendo o ouro, que não estavam pagando imposto, que estavam sonegando imposto ali na região. Então havia toda essa reserva com relação a Pombal. E aí agora ele cria um sistema de administração regional. Então, por exemplo, a região de Vila Rica, ela tem que entregar 150 ali toneladas de ouro. Se ela tem que entregar 150 toneladas de ouro, e ali eu tenho todo mundo, era o cálculo que ele fazia, se todo mundo der o quinto, todo mundo vai contribuir e chegar no total a 150 toneladas. Só que aí acontecia o seguinte: tinha o Joãozinho lá da Quinta, e o Joãozinho da Quinta tirou apenas 50 toneladas de ouro. O que acabava ocorrendo nessa medida fiscalizadora do Pombal? Os outros mineradores, quando olhavam e falavam: pô, o Joãozinho não está contribuindo, não está tirando a sua parte, pressionava o Joãozinho a retirar, porque senão todo mundo ia acabar perdendo com relação à exploração do ouro. Então tem toda uma pressão feita ali às outras pessoas. Então, do mesmo jeito que havia uma pressão ali dada pela coroa portuguesa, os companheiros do Joãozinho pressionavam ele para retirar o ouro na sua proporção, aumentando a pressão ali e aumentando a arrecadação do ouro.
a atuação foi extremamente eficiente. Não é à toa que essa situação aqui da derrama é o que vai resultar lá na frente com relação à Inconfidência Mineira. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Bom, nós teremos, meus caros, a expulsão dos padres jesuítas do Brasil. Por qual motivo? Primeiro deles aí, excesso de autonomia. Já era um problema que a coroa portuguesa já vinha ali relatando que desejava terminar com a autonomia dos padres jesuítas. Eu já relatei isso aqui, isso para vocês em outros vídeos, em que os jesuítas eles acabavam montando no Brasil um estado dentro de um outro estado, né? E nessa situação em que Pombal, um administrador, inicia um olhar para uma possível crise portuguesa, na realidade já estava ocorrendo, ele precisa centralizar os impostos e arrecadar os impostos, ele já não estava mais concordando com aquela situação dos impostos arrecadados nas reduções jesuítas serem remetidos à Santa Sé. Então, a partir desse momento, nós teremos a expulsão dos padres jesuítas. Qual é o motivo que ele arruma para isso? Houve uma tentativa de assassinato ao rei Dom José e ali houve um boato da participação de um padre jesuíta em Portugal. O Marquês de Pombal utiliza esse ponto para ali reclamar a Santa Sé, reclamar ao Papa e de fato ali ocorrer a expulsão dos jesuítas, tanto de Portugal como também do Brasil, galera. Olha que ponto fundamental. Nós temos agora o fim dessa autonomia dos padres jesuítas e o governo português assume a arrecadação de impostos e a administração de todas as reduções jesuítas, né? Havia um outro problema também, que os jesuítas mantinham o monopólio da educação. Já mencionado a vocês ali o sistema educacional criado pelos padres jesuítas, o Ratio Studiorum. E isso era um problema também para Pombal. Pombal queria transferir esse monopólio da educação para ali o Estado português, pois o monopólio da educação nas mãos dos padres jesuítas dificultava ali a tentativa de Pombal de fazer a inserção do ensino técnico no Brasil, né? Não é à toa que Pombal também vai realizar o incentivo das manufaturas aí no Brasil. Então ele quer promover o ensino técnico no Brasil, né? Bom, Pombal sabia muito bem que o ouro não duraria para sempre. Usar os lucros obtidos ali referente ao ouro em atividades vinculadas ao processo de industrialização em pleno século XVIII seria extremamente formidável, tanto também no Brasil como também em Portugal. Um outro ponto aqui era que Pombal tinha o interesse de usar o índio como força militar nas fronteiras do Brasil, sabendo que o território brasileiro havia crescido muito nesse momento, né? Vou falar para vocês aí num outro vídeo em que a coroa portuguesa, a coroa espanhola no caso, por diversas formas ali vai chamar Portugal para negociar, para definir as fronteiras do Brasil, já que no período da União Ibérica houve a expansão do território brasileiro aí. Esse outro ponto é fundamental. Nós teremos a criação da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba para melhorar as atividades comerciais entre o Nordeste e a Europa, como também a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, com o mesmo objetivo, sabendo que na região entre o Grão-Pará e Maranhão você tem produtos baratos, e isso precisava ser motivado, maiores atividades econômicas para produzir ali uma economia de peso na região norte. Então, por exemplo, a Companhia de Comércio agora do Grão-Pará e Maranhão, ela tem toda a atividade de ir negociar, vender os produtos na Europa, e com uma autonomia de
navios próprios para levar os produtos na região norte. Inclusive, nós tivemos aqui uma das promessas cumpridas na região do Grão-Pará e Maranhão, a entrada de cerca de 12 mil escravos negros na região para melhorar as atividades econômicas em relação ao trabalho, né? Isso sem falar também que Pombal, no caso da relação do indígena em relação ao negro também, ele vai tomar algumas outras atitudes. Uma dessas atitudes foi a proibição do termo negro da terra para simbolizar os indígenas, pois o fato que ele queria de usar os indígenas como força militar para o exército nas fronteiras brasileiras, protegendo as fronteiras do Brasil, que são fronteiras secas na sua grande maioria, com divisão na América Espanhola, esse ponto ali ele estaria incentivando os indígenas se relacionarem com mulheres brancas portuguesas ali, e como forma de expandir a ocupação do interior do Brasil, para não correr risco de perder territórios para a América Espanhola. Dando essa situação, ele vai promover uma miscigenação entre o homem português e ali o homem ou a mulher portuguesa com a relação do indígena. Então isso é incentivado por Pombal como uma forma também de ocupação ao interior ali do Brasil. Outro ponto aqui era que se transformasse o indígena em um homem do exército, ele não pode ser mais escravizado, e pronto, acabou. E o outro lado incentiva o tráfico negreiro com arrecadação de impostos a partir dos negros. Então tem sempre as atitudes do Pombal, está relacionado aí a vários pontos. Nós temos aqui o incentivo a manufaturas no Brasil, e aqui vem um ponto fundamental, através do algodão do Maranhão, vendido para as manufaturas da região de São Paulo, produzindo tecidos em São Paulo e sendo vendidos para as outras províncias aí no Brasil. A exploração de diamantes em Minas Gerais vira ali a autoridade da coroa. A própria coroa portuguesa expulsa ali aqueles que eram os particulares que ela havia contratado, e ela assume ela sozinha com seus funcionários públicos de explorar ali. Ela passa a ter o domínio de 100% da exploração de diamantes na região de Diamantina, em Minas. Nós temos também um incentivo às manufaturas em Portugal, medidas mercantilistas como ali o protecionismo alfandegário, o aumento de impostos referente aos produtos portugueses, né? Aí semelhantes, no caso haverá até um desconforto com a Inglaterra falou, pô, tem o Tratado de Mitry, você tem que comprar tecidos de mim. Pombal falou, mas nada me impede de produzir tecidos também. Espertinho menino, viu? Bom, e o fim da escravidão em Portugal. Então nós não temos mais a escravidão em Portugal, e Pombal toma essa atitude como forma da seguinte coisa, ele fala para os negros: olha, vocês estarão livres se vocês aceitarem a serem incorporados nas forças militares do exército português, para acabar com os movimentos de independência nas regiões da Ásia. Então, um fato que foi extremamente importante, nós temos aí o fim da escravidão em Portugal, que vai ali no ano entre várias regiões, entre 1867 até 1773, em que os negros foram enviados como soldados portugueses para lutar ali contra os movimentos de independência na Ásia. Esse fato ele é extremamente interessante, porque depois nós teremos a vinda de negros para o Brasil como militares de alta patente, e isso vai acabar gerando conflitos com militares ali que eram de média patente, eram homens brancos, que do caso ali brancos terem que bater continência para negros. Isso dentro de uma situação de um racismo que foi de um ponto ali extremamente absurdo na região de Minas, e ali você tem a presença, por exemplo, de um militar de alta patente que era negro. Isso gerou um desconforto ali para os portugueses e até algumas situações de conflito. Beleza, galera? Eu vou parar esse vídeo por aqui, daqui a pouco envio para vocês um outro vídeo. Até mais!